Fala galera, está começando mais um episódio do Sua Carreira Podcast. E antes de mais nada, eu já queria pedir um favor para você seguir o nosso canal se você está assistindo no YouTube. E se você está escutando por algum agregador de podcast, segue a gente por lá também. E não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas pra gente, porque isso vai ajudar muito a manter o nosso projeto no ar. Então, bora pra conversa. E um tema muito bacana, é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que é muito pertinente para todos nós que queiram evoluir em questão de carreira, é sobre a eficácia na comunicação. Ter uma comunicação eficaz é muito importante, ele melhora muito a produtividade do trabalho, a produtividade do time. Então, quando as instruções são claras e todos entendem as suas responsabilidades, o trabalho flui muito mais fácil e com menos erro. É muito importante numa comunicação eficaz para fortalecer as relações. Então a comunicação aberta e honesta, ela constrói muito uma confiança entre os colegas de trabalho, o ambiente de trabalho, a liderança, a comunicação entre você e a empresa. E ele também aumenta o engajamento, então porque os funcionários que se sentem ouvidos e compreendidos, eles tendem a ser mais motivados. É nisso que a gente vai focar hoje e é nisso que eu conto com você para participar aqui com a gente, escutar um pouquinho e depois dar o seu feedback. Eu quero começar contando uma história que eu vivi. É um início bacana para a gente começar a falar. A comunicação mal feita, ela pode gerar danos, às vezes irreversíveis. Muitas vezes elas vão ser danos temporários, danos mais simples, mas nessa história foi um dano bem complexo. Eu ainda era um mid-level, eu ainda não estava como sênior e eu estava trabalhando como numa outra consultoria e eu atuava na conversão de centro de distribuições. Eu era a pessoa que fazia a triagem dos defeitos, encaminhava para o time de desenvolvimento e como QA na época também acompanhava se a correção estava certa ou não. E fazer a conversão de centros de distribuição dessa rede de mercados que era e ainda é gigante é muito complexa. Tinha que ser feito centro a centro. Tudo era muito pesado, era uma equipe que era totalmente multinacional e multicultural. Então dentro de uma sala tinham mais ou menos uns 6, 7 países fisicamente localizados no mesmo lugar. Era uma sala até sem janelas, era a única sala que a gente tinha para trabalhar lá, a gente não sabia se estava de noite, se estava de dia, e foram longos 11 meses. O que aconteceu? Nesse dia, veio um diretor, entrou na sala e falou o seguinte: gente, quem é o responsável pela subida dos jobs aqui, para questão de atualização de base de dados? E essa pessoa, ela tava num device, num aparelho de call, no meio da sala, porque era uma ponte com uma outra sala que ficava lá na Índia, que era onde ficavam os desenvolvedores COBOL. Nesse dia, o cara entrou, esse diretor, e falou assim pro rapaz que era da Índia, falou o seguinte: você que é o cara que cuida aí da parte de banco de dados, dos commits e tudo mais? Ele falou: sou eu, sim senhor. E esse diretor falou o seguinte: ó, estamos fazendo uma atualização, nenhum job pode ser comitado agora, não pode rodar nenhum job. Nenhuma ação de atualização da base de dados pode ser realizada neste momento, porque qualquer coisa que entrasse agora iria corromper a base e teria que fazer uma volta, né, voltar no passado por um dia, e isso teria um problema, um impacto gigantesco, porque perderia histórico de vendas, histórico de estoque e tudo mais. O que aconteceu? Essa pessoa falou: entendi, beleza. Depois de, sei lá, 3, 4 horas, esse diretor entrou curioso dentro da salinha, falando: ferrou, rodaram o job. E eu preciso falar com o cara. O cara tava, acho que em casa já, ele já tinha ido embora, né? A Índia tem um fuso horário aí pra mais de 8 horas pra frente. Na ligação, o diretor perguntou, tava todo mundo junto, eu lembro, que é uma situação engraçada, mais trágica, né? Ele falou: rapaz, né? Falou o nome, eu não recordo exatamente o nome dele agora, mas você rodou o job? Ele falou: não rodei, senhor. Ele: mas tá aqui constando que rodou. Ele: não, mas eu não rodei. Ele falou: mas por que consta aqui como rodou? Ele falou: porque isso aqui é um job automático, ele roda sozinho. E nessa hora, acho que todo mundo quis rir, mas ninguém pôde rir porque era um impacto muito sério, né? Qual que é o resumo da história? A comunicação, ela foi feita, mas não foi considerada que os indianos, eles são mais literais. Existem culturas que são mais literais. O que aconteceu é que ele entendeu que ele não podia rodar, mesmo sabendo que ele nunca iria rodar, porque é automático, ele nunca mexeria naquele job. Mas a comunicação que não foi feita é: você entendeu que não pode ser rodado de maneira nenhuma? Não, essa pergunta não foi feita. Quando as instruções não foram claras, por mais que pareça óbvio, a gente tem que realmente perguntar para a pessoa que está do outro lado, quando é uma coisa muito séria, se a mensagem foi recebida. Nesse caso, a mensagem não foi recebida e aconteceu foi que 6, 7 horas de histórico de um centro de distribuição foi perdido, e eu não consigo nem falar quantos milhões de reais aí foi perdido
em questão de falta de reporte, falta de relatório, falta de controle, tá? Então isso é muito importante, isso é um exemplo que eu queria deixar para vocês aqui, como que, num caso extremo, uma comunicação não eficaz não faz efeito. Eu queria entrar no tema agora, que são os componentes de uma comunicação eficaz. Eu queria citar 4 pontinhos aqui muito importantes para dar a dica para vocês de como vocês podem prestar atenção em quais são os componentes de uma comunicação super eficaz. E aí vocês vão associar algumas coisas com essa história que eu contei, e algumas outras vocês vão associar com histórias que vocês já devem ter passado. O primeiro delas é que é muito importante ter clareza e objetividade nas suas respostas. É muito importante você dar uma resposta clara, direta, para não ter mal entendido e todo mundo estar na mesma página, como se diz. É muito importante também que isso é uma coisa que eu vejo muito, e isso eu vou explicar por que tem que ser feito assim. Muita gente, às vezes, explica demais, dá muita resposta, a resposta tá super longa, e às vezes não fala nada com nada. Ou fala, mas fala demais. Dá uma resposta de 2, 3, 4, 5, às vezes 10 minutos. Quando na verdade a resposta era sim ou não, ou quando a resposta eu fiz, ou quando a resposta é tá parcialmente feita. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, quando vocês forem dar uma resposta, é muito importante que ela seja clara, porque existe uma percepção de quem está ouvindo quando você dá uma resposta muito longa, e eu vou te dar alguns exemplos aqui de que pode ser que seja pensado sobre isso. Imagina que você está falando com alguém, você pede pro João, por exemplo, fala assim, João, você terminou de desenvolver aquele código? E ele dá uma resposta longa. Eu, como um gestor, se o João me falar essa resposta longa, eu posso pensar em algumas formas, como ele está inseguro com o que ele tá falando, então provavelmente ele não fez, ele tá tentando dar uma desculpa. Segundo, ele não sabe ser claro, então ele não é um cara maduro, então talvez não esteja bom. Terceiro, ele sabe muito, mas ele é uma pessoa que consome muito tempo. E assim por diante. E quando na verdade essa pessoa ela só tá tão orgulhosa, às vezes, na maioria dos casos, ela só tá tão orgulhosa do que ela fez, que ela quer contar todos os detalhes. Mas pecou pelo excesso, mas ela falou demais. E essa pessoa, às vezes, no meio do caminho, quando tá escutando, ela já perdeu o total interesse da resposta e ela sai dessa conversa com não sei se terminou ou não. Esse é um caso clássico também, então sejam claros e diretos, não precisa ser tão seco, mas seja claro e direto. Uma outra coisa muito interessante é praticar a escutativa, tá? Então é envolver-se genuinamente na conversa. Escutativa, eu costumo dizer que é assim, imagina que sua cabeça tem uma gavetinha. Você vai ocupando essa gavetinha com coisas ao longo do dia, ao longo das semanas e tudo mais. E essa gaveta, ela tem um limite. Quando você vai conversar com alguém, quantas vezes você não conversou e a pessoa estava totalmente no mundo da lua? Pensando em outra coisa, às vezes já, né, parecendo que tá entrando no Matrix, né? E significa o quê? Que a pessoa não tá ali com você. Você pode até falar, mas ela não vai fixar. A mensagem ela vai ficar rasa na memória. E a mensagem provavelmente não vai ser totalmente passada. Escuta ativa significa você esvaziar aquela gavetinha e falar assim, agora venha e coloque a informação que precisa aqui dentro. Eu vou raciocinar em cima disso e eu vou te devolver uma resposta. É importante que você esteja lá com a pessoa. Escutativa é isso. Eu estou aqui com você, eu estou escutando o que você está falando. Com isso, eu consigo ter toda a informação. Em questão de milissegundos ali, eu desenvolvo uma opinião sobre isso, ou um argumento, ou uma resposta. Eu demonstro esse interesse para você e eu te dou uma resposta. Escutativa é isso, é onde você está genuinamente dentro da conversa. Escute. Escutar é muito importante, falar também, tá? Mas é muito importante ouvir, porque uma comunicação bem feita, ela envolve mais de uma parte, então é muito importante que você esteja genuinamente de coração ali naquela conversa. Outro ponto importante é que o feedback tem que ser constante. Dar um feedback para a pessoa, receber um feedback também é muito importante, porque todo mundo estando na mesma página, eu trago de novo esse termo, é muito importante. Seja você como líder, tem que falar para sua equipe o que ela precisa fazer. É sempre importante relembrar. Não fica contando que as pessoas entendem o que elas têm que fazer todo momento, porque às vezes pode esquecer, às vezes pode virar um telefone sem fio e o caminho se desviar. E ao mesmo tempo, você liderado, não deixe de dar um feedback para o seu líder para ele saber o que você está fazendo. Não deixe de dar um feedback também para ele saber se tem algum problema ou se tem um sucesso muito bacana. Toda essa comunicação, toda essa roda de feedback, esse ambiente de feedbacks constantes, eles são muito importantes para a equipe crescer, o problema diminuir, o sucesso aumentar e a interação das pessoas se desenvolver com mais qualidade. Isso gera crescimento pessoal, isso gera crescimento profissional. E tudo isso que eu falei tem que ser com muita consistência. É muito importante manter uma comunicação muito consistente e ela vai assegurar
realmente que tá todo mundo entendendo, principalmente sobre impactos, mudanças, crises, bons desenvolvimentos, muito sucesso, muita entrega. É muito importante que a consistência na comunicação seja mantida e isso vai assegurar muita clareza. Em resumo dessa parte, é muito importante que se comunique. E eu vou voltar para a primeira parte desse bloco, que é a clareza na comunicação. Eu não tô falando para você ser seco, de falar, ah, você fez aquilo? Sim. Você fez aquilo? Não. Tem hora que você só tem 5 segundos de conversa com alguém e realmente essa é a resposta que precisa. Mas tudo vai depender de quem ouve, tudo vai depender do tempo que você tem, do que a pessoa tem e da situação. O que eu recomendo é entenda com quem que você está interagindo, entenda qual que é a mensagem que tem que passar e primeiro dê a resposta que mais importa. Vou dar um exemplo. Imagina que você é um QA, você é um tester, e você fez um teste num bug, num defeito que era muito crítico, que estava quase impedindo uma subida. E o líder, ou um Scrum Master, ou um gerente, né, um gerente de produto, ele vai perguntar para você assim, e aí, você testou e passou? Se você, imagina que você chega e fala assim, ah, mas sabia, naquele dia eu tava com um problema no ambiente, e aí eu tive que resetar o usuário, e aí depois eu entrei, e aí eu fiz o teste, e aí o ambiente estava um pouco fora, mas depois o ambiente voltou. Tudo isso que foi feito, isso aí vai gerar muita ansiedade do que se tá querendo ouvir. Qual que é, então, a resposta ideal? A resposta ideal, primeiro você entrega a resposta para acalmar o ouvinte. Então fala assim, olha, fulano, sim, eu testei, passou tudo com sucesso, ou ainda estou com problemas. E eu tenho mais alguns detalhes, você quer ouvir? E aí você dá um complemento falando, ó, não aconteceu o sucesso por causa disso, ou passou tudo certinho e tudo se desenvolveu. Então isso vai dando uma oportunidade da pessoa demonstrar interesse ou não. Se a pessoa fala assim, ufa, tá tudo certo, ou não, precisamos agir, a conversa se encurta e a gente segue o jogo. Pense muito bem, se a pessoa ela gosta de comunicação direta, se adapte também, é muito importante. As pessoas vão se adaptar a você também. É muito importante que você vá direto ao ponto na resposta que é mais esperada. E você também, quando for se comunicar e dê um feedback para alguém, fala assim, ó, primeiro me responda. Obviamente, cuidado, você não pode falar assim, ó, meu, me fala logo. Isso também, cuidado para não soar indelicado, cuidado para não soar rude, tá? Então pratique a resposta. Se alguém te perguntar e você sabe que a pessoa está ansiosa para receber aquela informação, dê a resposta mais importante. Geralmente é um sim, um não, um talvez, um com certeza. E depois disso, logo depois disso, você já complemente com as informações. Mas pelo menos a pessoa já entendeu o que aconteceu. Essa é uma técnica, uma dica muito boa que eu tenho para te dar. Um ponto importante aqui para vocês. É muito importante pensar e planejar o que vai falar. A gente estava falando agora sobre escutar e você dar uma resposta, certo? Agora imagina que você tem que informar, sem ninguém te perguntar. Ou, se alguém te perguntar e mandando uma mensagem, você tem que responder depois, se você vai ter que fazer um discurso, se você vai ter que fazer uma apresentação. Uma dica que eu te dou para fazer uma comunicação super eficaz é cria um storytelling, o famoso, desculpa usar o termo em inglês aqui, mas é realmente uma contação de história. É um roteirinho. Esse roteiro não tem que ficar robótico, tá? Não tem que ser decorado, mas crie na sua cabeça uma linha do tempo que construa uma história que faz sentido, construa um discurso que faz sentido. Isso vai deixar o ouvinte, o outro lado, muito mais interessado no que você quer falar, e muito mais apto a absorver tudo que você tem para comunicar. É muito importante. E para tudo na vida, a gente não sai para viajar sem se planejar, certo? Então por que quando a gente vai comunicar alguma coisa com uma pessoa, a gente tem que fazer tudo de improviso? Obviamente, nem sempre dá tempo de fazer um improviso, mas é importante que você não improvise a todo momento. É claro que de novo, né? Claro que uma conversa espontânea não tem como planejar. Mas caso seja um alinhamento que é necessário, sei lá, pensar, realizar, revisar, é muito importante que você fale construindo uma história. Não precisa ser super formal, ninguém está apresentando um telejornal, ninguém está defendendo um TCC aqui. Mas vou te dar um outro exemplo. Se nesse mesmo caso que a gente estava falando do teste, se você tem lá, você tinha um bug crítico e você foi lá, testou e passou. Aí você pensa assim, ó, eu vou chegar lá no líder ou na líder e eu vou falar, ó, passou, tá tudo certo. Inclusive, você vai lá e fala tudo que tinha encontrado de problema, os problemas foram resolvidos e isso aqui já foi também mapeado, inclusive levado para a equipe de infraestrutura que foi encontrado um problema de infraestrutura que foi corrigido, mas para eles ficarem atentos para as próximas vezes não acontecer. O que você fez aqui? Você entregou a resposta direto ao ponto, você falou do desafio, você falou de mitigação de riscos, então problemas que podem acontecer no futuro que as equipes já estão cientes,
e você deu todo um contexto, tudo numa construção de ideia. Isso ajuda muito, isso te posiciona com uma maior maturidade. É lógico que é importante também contar com pausas na sua fala para não ficar extremamente rápido, como se fosse aqueles vídeos de TikTok, e também com muita impostação de voz. Então é muito importante que você também fale de um jeito que seja interessante para a pessoa ouvir também. É muito importante isso porque isso faz a conversa mais madura, mais profissional, e a pessoa do outro lado vai falar assim: nossa, mas que informação boa de se receber. Caramba, como ele realmente tem propriedade. Então você percebe que quando você fala com uma história bem contada, mesmo que ela seja curta, mas bem organizada, ela supera e dá mais tom de maturidade do que uma pessoa que responde por 15 minutos querendo falar vários tecneses aí da vida, né? Pensa, planeja, escreve. Eu gosto de caderno, por exemplo, então escreve no caderno, escreve em bullets, né, em itens, assim, o que você quer construir de argumento e fala em cima dele. Não precisa decorar, porque decorar isso aí você cai numa cilada de não dar certo, não, né, não decorar, ficar nervoso, esquecer. Lista tudo que você quer falar em ordem. Você fala assim: eu quero falar a resposta do bug, o bug passou ou não passou, quais foram os problemas encontrados, quais pontos que precisa de atenção é para mitigar risco e algumas considerações finais. Se você coloca esses 4, 5 itens aqui, quando você for falar com a pessoa, mesmo que você dê uma olhada no caderninho, você sabe exatamente o que você vai falar, porque se você atuou nesse desafio, você vai lembrar o que aconteceu, tá certo? Essa é uma dica de ouro, hein? Para fechar aqui, eu queria mais um último bloquinho antes das minhas considerações finais. É muito importante pensar nos benefícios de uma comunicação eficaz. A comunicação eficaz e não conflitante, ela evita ruído, ela evita mal entendido. No resumo da ópera aqui, ela diminui as chances de conflitos no ambiente de trabalho. Porque quando você dá uma resposta madura, você dá uma resposta clara, não precisa ser super formal e séria, mas uma resposta clara, você não dá muita abertura para as pessoas falarem: ah, essa pessoa tá se achando, ou ah, essa pessoa ela tá dando a entender que eu tô fazendo um mau trabalho. Não. Quando você dá uma resposta clara, sem gerar mal entendido, isso diminui a chance de conflitos no ambiente de trabalho. Com essas informações precisas e completas e com bastante corpo, é muito mais fácil se tomar decisões. Quanto mais informação de qualidade uma equipe, né, ou um líder ou um projeto como um todo, melhores as decisões vão ser tomadas. Por isso que todo mundo se comunicando direito, todo mundo sendo uma boa voz para prover informação, significa que constroem boas tomadas de decisão. Outro ponto também importante que é o aprimoramento da colaboração. Então as equipes que se comunicam bem, elas são mais tendenciosas a inovar mais e serem mais eficientes. O papel da comunicação é muito importante. Tem muita gente que não consegue ou acha que não consegue e fala assim: ah, comunicação não é meu forte, mas posso falar que praticamente para ninguém é o forte. A gente, quando a gente começa a trabalhar, tem muita dificuldade de falar, de interagir, a gente tem muito medo de errar, a gente tem muito medo de falar alguma bobagem. Não se preocupem com isso. Tem que pensar que você está evoluindo, você está crescendo na sua carreira e que você vai cada vez melhorar na questão das suas habilidades de comunicação. O que eu posso te dizer é: existem um monte de plataformas, seja Lura, Coursera ou até o próprio LinkedIn Learning, que oferecem alguns cursos, muitos são gratuitos, sobre uma comunicação mais eficaz. Tem técnicas para isso, tem exercícios para isso, então é muito importante que todo mundo aqui, mesmo, eu não sou líder, eu não sou apresentador, eu não sou palestrante, mas a comunicação ela começa até entre as pessoas que moram com a gente, a nossa família e com certeza no trabalho. Se hoje você não precisa, é bom porque é uma boa hora para começar a aprender a ser um melhor comunicador. Comunicador não significa que você é um apresentador, nem um comunicador. Ser um comunicador é você consegue expor as suas ideias de maneira mais clara e objetiva. Você ter uma comunicação mais eficaz no trabalho, ela é muito fundamental para o seu sucesso individual. E você colaborar também com o sucesso organizacional. Ao desenvolver as habilidades de comunicação, as pessoas elas tendem a melhorar muito a produtividade. Elas fortalecem muito o seu networking, né, a relação interpessoal, e elas aumentam muito mais o engajamento. Você traz as pessoas mais para você. E você com certeza vai criar um ambiente muito mais harmonioso, menos conflitante, menos hostil. Tente fazer isso. Você expor melhor as suas ideias, construir um pouco mais. Não haja só por impulso. E tente fazer exercícios. Vou lá, vou pegar meu caderninho, meu bloco de notas no computador. Eu vou escrever o que eu quero falar. Eu vou trocando as ordens e eu vou falando para mim mesmo para ver se faz sentido. É aquele famoso: será que faz sentido se eu falar? Você revisa, testa uma vez. E
põe na prática. Na primeira vez pode ser que você não acerte. Na próxima vez, pode ser que fique um pouco melhor. Na terceira vez e nas próximas, vai sempre ficando melhor. Quanto mais você respirar, pausar, usar mais vírgulas e falar com mais tranquilidade, melhor vai ser a sua comunicação, melhor você vai expor e melhor as pessoas vão absorver o que você tem a dizer. E se você gostou desse conteúdo e de mais outros que o Sua Carreira Podcast tem postado por aqui, não deixe de compartilhar com seus amigos e companheiras de trabalho, com seus familiares, e não deixe de seguir a gente e curtir o episódio se ele agregou para você, tá bom? Conto muito com você nos próximos episódios, não deixe de acompanhar a gente também em todas as nossas plataformas e não deixe de deixar o seu feedback ou interagir comigo para alguma pergunta que você tenha, tá bom? Eu tô sempre lá no LinkedIn, pronto para responder o que vocês precisarem. Te vejo no próximo episódio e um forte abraço.